A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos vocês? Hoje quero falar a respeito da fuga que nós engendramos a respeito de nós mesmos, ou seja, costumamos fugir de nós mesmos. Não gostamos de encarar a realidade a respeito de nós mesmos. Quando eu falo a respeito de nós mesmos, estou me referindo a respeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que nós fazemos também com relação às nossas atitudes. Mas chegará um ponto, seja na terra ou na eternidade, no campo espiritual, onde teremos de encarar face a face aquilo que nós mesmos somos. Portanto, ninguém conseguirá fugir por muito tempo de si mesmo. Um dia vai ter que encarar a verdade a respeito de si mesmo. Um dia vai ter que enfrentar a realidade, queira ou não queira. Um dia será obrigado a abraçar as responsabilidades das quais um dia a pessoa fugiu. Veja essa palavra aqui que se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E daqui para frente você conhece a história de Jonas, que ao fugir da face do Senhor, como se fosse possível nós fugirmos da presença do Senhor, aconteceu todos aqueles dilemas, todas aquelas tragédias na vida dele, todos aqueles traumas, né, a ponto de ser engolido por um peixe. Então, você conhece bem a história de Jonas, mas a história de Jonas também é a minha história, também é a sua história, porque nós temos a tendência de fugirmos de nós mesmos, essa é a realidade. Como e em que sentido nós fugimos de nós mesmos? Nós fugimos de nós mesmos quando não queremos abraçar a responsabilidade de mudança. Quando nós não queremos abraçar a responsabilidade de mudança, de buscarmos o aperfeiçoamento moral e espiritual quanto à nossa vida, significa que nós queremos permanecer a mesma pessoa que nós somos. E ao olharmos para a nossa natureza tão pecaminosa, nós vamos encontrar ali muitas imperfeições, vamos encontrar vaidades, vamos encontrar orgulho, vamos encontrar o egoísmo, a sensualidade, a corrupção e tantas outras coisas que maculam o nosso espírito, a nossa alma. E essas imperfeições que se encontram dentro de nós, não ficam, pior é que não ficam guardadas dentro de nós sempre as exteriorizamos. Nós sempre estamos manifestando tais imperfeições e, pior ainda, causando dano para a vida das outras pessoas, seja física ou emocionalmente falando, talvez até espiritualmente. Esse é o problema. E nós fazemos isso de um modo tão disfarçado, de um modo tão dissimulado, tão sutil, que as outras pessoas, por não serem Deus, por não terem as mesmas qualificações de Deus, e nós não temos mesmo, estamos longe disso, jamais teremos, tais como a onisciência, que é a faculdade de conhecer todas as coisas, nós não temos conhecimento de todas as coisas que acontecem dentro e fora da vida na vida das pessoas. Também não temos a faculdade de discernimento pleno com relação às pessoas, a ponto de nós conseguirmos ler os pensamentos das pessoas. Deus tem esse poder, mas nós não temos. E por não termos esse poder, nós acabamos confiando muitas vezes em certas pessoas, as quais não são confiáveis e que estarão nos enganando, ou mesmo nós enganando tais pessoas. Então, devido a nós não sermos como Deus, não termos tais atributos, pelo simples fato de sermos meros seres humanos, então nós nos aproveitamos muitas vezes disso, como as outras pessoas também se aproveitam para enganar, para manifestar suas corrupções, suas mentiras, e todo tipo de dissimulação que há dentro de nós usamos como artifício para conseguirmos alguma coisa que é do nosso interesse no que diz respeito às outras pessoas, seja arrancando-lhe alguma coisa material, tipo dinheiro ou qualquer outra coisa, seja usando a pessoa para algum fim obscuro, seja sexual, seja emocional, seja tirando vantagem de alguma forma emocional da vida das pessoas. O ser humano é assim, você sabe muito bem do que eu estou falando. O ser humano é exatamente desta forma. Então o ser humano ele acaba se escondendo. Repito aqui, se esconder de nós mesmos significa não enfrentarmos as nossas responsabilidades, não abraçarmos as nossas responsabilidades ou a nossa responsabilidade de autoaprimoramento espiritual.
Porque quando eu começo o trabalho de autoaprimoramento espiritual, significa que eu não tenho mais o desejo, não tenho mais a vontade de ser o que eu sou, corrompido, sensual, libertino, mentiroso, vaidoso, egoísta, soberbo, etc, etc, etc. Imperfeições essas que todos nós temos. Então, quando eu abraço a responsabilidade de buscar um autoaprimoramento espiritual, significa que não estou mais satisfeito comigo mesmo e eu quero mudança, não quero mais agir com as pessoas como eu tenho agido, porque nós agimos segundo aquilo que nós somos dentro do nosso coração. O libertino sensual sempre vai agir com as outras pessoas de acordo com aquilo que ele é por dentro, libertino e sensual. Então, quando ele se aproximar de um sexo oposto, sempre ele procurará colocar em operação os seus interesses próprios, de levar a pessoa para a cama, de aproveitar sexualmente daquela pessoa. Da mesma forma, o corrupto, por ser corrupto, ele sempre procurará, ao se aproximar de pessoas, tirar vantagens financeiras daquela pessoa, enganando-a de todas e várias formas, e assim sucessivamente no que diz respeito a todas as outras imperfeições. Então, com isso, colocando em prática essas imperfeições, nós estamos fugindo da responsabilidade dada por Deus a cada um de nós de buscarmos uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, e isso só é possível mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas, ao fugirem de si mesmas, também fugirão de Deus, consequentemente. Olha que, olhando por este aspecto, há pessoas que estão fugindo de Deus, mesmo pessoas chamadas cristãs, que estão dentro das igrejas constantemente. Dentro da igreja, muitas pessoas que ainda continuam fugindo de si mesmas. Não querem encarar a responsabilidade, o fato de enxergarem, de pararem para se autoanalisarem, de enxergarem a si mesmas, e então buscarem mudança com relação àquilo que são. Acham que pelo simples fato de estarem cultuando, já estão quites com Deus. Deus já se encontra satisfeito com tais pessoas ou com nós mesmos, conosco mesmos. Então, isso não é verdade. O que Deus faz então? O que Deus faz para sanar esse problema na humanidade? Ele vai fazer com que as nossas atitudes um dia tenham limite. Ele estabeleceu um sistema universal onde é chamado a lei de causa e efeito, ou chamado também por Jesus a cada um segundo suas obras. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que o nosso semelhante, mesmo que o nosso próximo, mesmo que as outras pessoas não identifiquem as nossas corrupções por trás dos nossos atos, por trás daquilo que elas acham que é bondade da nossa parte, quando na verdade há um interesse da nossa parte. O que Deus faz? Ele faz com que nós venhamos ter um encontro, um dia, mais cedo ou mais tarde, com as consequências das nossas próprias atitudes. Então, as atitudes obscuras, corruptas, sensuais, libertinas, orgulhosas, vaidosas, egoístas, soberbas, etc., provenientes do nosso coração pecaminoso, as tais atitudes que geram, um resultado tão funesto, um resultado tão terrível na vida das outras pessoas, um dia nós teremos um encontro com as consequências de tais atos, de tais atitudes que nós tivemos com relação às outras pessoas. E nós não poderemos fugir desse encontro. Ninguém poderá fugir de si mesmo. Ninguém. Seja aqui na terra ou seja na eternidade, se você não tiver um encontro com as suas próprias atitudes, de modo que você se responsabilize por elas, seja aqui na terra, seja na eternidade, pode ter certeza, seja aqui ou seja na eternidade, diante de Deus, aqui na terra ou na eternidade, você vai ter um encontro consigo mesmo. Você não poderá fugir. Não poderá fugir. As consequências dos teus e dos meus atos, e dos atos de todas as pessoas deste mundo, encontrarão a cada um de nós, podem ter certeza. Já tem data e endereço certo para nós, já está na agenda de Deus. Ninguém poderá fugir de si mesmo. Um dia teremos de encontrar todo o resultado daquilo que agimos, todo o resultado daquilo que fizemos na terra. Um dia teremos
teremos um encontro marcado com as consequências de tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim. Um dia teremos esse encontro e não poderemos fugir. E por que não poderemos fugir? Porque este é o sistema de Deus, de chamar o homem à responsabilidade. O problema é que após o túmulo, isso se agravará grandemente. O problema é que após o túmulo, a situação se complicará terrivelmente para aqueles que não se consertaram nessa vida, para aqueles que não seguiram o caminho da retidão nessa vida. Esse é o problema. Então eu te convido a não mais fugir de si mesmo ou de si mesma. Eu te convido, como eu também estou procurando ter um encontro comigo mesmo, me autoanalisando a cada dia, analisando minhas próprias imperfeições, meus próprios pecados. E cada pessoa deve fazer a mesma coisa, porque ninguém é melhor do que ninguém, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que está me assistindo ou aquela que está me assistindo neste momento, você não é melhor do que ninguém também. Todos carregam dentro de si suas próprias mazelas morais e espirituais. Todos precisam reconhecer que não têm agido bem diante da vida, diante do próximo, diante dos seus semelhantes, e precisarão, mais cedo ou mais tarde, abraçar a responsabilidade de uma automudança, ou sofrerão dolorosas consequências, que nada mais é do que o encontro consigo mesmo. Então, que essa palavra fale ao seu coração e que te desperte, te ajude a despertar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.